Oi, gente! Boa noite! Como estamos aí na véspera, agora realmente, né? Nas vésperas aí, nas últimas horas antes da lua cheia. Que lua cheia, senhoras e senhores! Que lua cheia! Eu acabei de fazer um vídeo para vocês, um tutorial bem escorpiano. Eu acabei de cortar sozinha minhas madeixas. Olá, Clarice chegou, meu cabelo, num ato de autoempoderamento. E aqui agora a live é com a presença da Clarice Maciel. Ela está entrando, uma live muito especial. Hoje vai ser uma live bem forte. Cadê a Clá? Clarice, você está online. Oi, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bom? Vocês me escutam? Sim, escutamos super bem. Ai, ótimo. Então, essa vai ser uma live muito, muito, muito forte. E como já um preparo, né? Claro, daqui a pouco, daqui a algumas horas, amanhã cedo, a gente acorda já com essa lua cheia em Escorpião, que está trazendo realmente muitos conteúdos psíquicos, muitos conteúdos do passado, traumas, memórias, situações de dor à tona para que elas possam ser curadas, né? Para que elas possam ser transformadas. E essa é a essência do nosso encontro hoje, né? Eu acho que essa foi a essência do nosso encontro na vida. Então, primeiro eu vou te apresentar. Ou você quer se apresentar para o pessoal, como você prefere? Posso me apresentar sim, pegando o gancho aí, né? Tem tudo a ver o que a gente vai trabalhar hoje com o momento de agora da astrologia. E antes de me apresentar, eu quero agradecer, Bia, por esse compartilhar, por esse espaço, por abraçar, né, essa causa comigo tão importante. E pela comunidade Bellatrix que está aqui com a gente. E, e muito obrigada mesmo, muita gratidão por esse encontro e por esse momento. Eu sou a Clarice, atualmente eu sou uma buscadora, assim, né? Eu gosto muito do autoconhecimento, me encontrei. E atualmente eu tenho um projeto com uma amiga que a gente trabalha muito o empoderamento feminino, essa questão do desvendar da voz, né, através da cura, da dança, expressão através do corpo também. E eu acho que há uma semana, mais ou menos, eu coloquei o Doa no ar, que é esse projeto, né, que eu estou apresentando aqui agora para vocês. Significa do abuso ao abraço. Essa criação ela veio uma travada. Não, tá Não, funcionando, claro. tá. Eu sofri abuso sexual na infância e desde então, né, quando eu me dei conta desse trauma, eu mergulhei profundamente e abracei essa causa. Então, nesse momento, eu me senti preparada para colocar isso para ajudar, né, para contribuir com outras pessoas, principalmente no sentido da gente combater, né, esse silêncio. Então, é a partir Perfeito. da minha voz, né, da minha fala e de todas as outras pessoas também que estão nesse movimento, que, que é o intuito, né, da gente trazer clareza, né, trazer clareza para tanta escuridão. Perfeito. Então, é isso o projeto e eu acho que vai ser por aí também o nosso bate-papo. Sim, ó, eu queria falar para a galera, a minha introdução é:
A gente não conhece absolutamente ninguém nessa vida por acaso. E a gente conhece as pessoas das formas mais inusitadas possíveis. Eu estava na América Central esse ano, desde o ano passado, quase 5 meses por lá. E eu vim para o Brasil só para fazer as minhas malas para fazer a Astro Journey do Egito, para pegar o voo do Egito para cá. Eu não ia pular carnaval, eu tinha um tempo contadinho, mas o meu coração e alguma coisa que depois a gente veio a descobrir juntas, aconteceu a mesma coisa com a Clarice. Alguma coisa que essa coisa é a nossa guiança, né? A nossa intuição, é o nosso eu superior. Algo me guiou e falou: vai passar o carnaval, sim. E é o momento que a gente solta o controle, né? Porque eu já tinha todos os meus planos, tinha passagem aérea comprada, eu cancelei tudo, perdi vários voos e fiquei em São Paulo, onde o meu coração pedia para eu estar. E no meio no final, não, no meio do carnaval, num dia de bloquinho, eu conheço Clarice, né? E beleza, a gente se encontra, se conhece e tal. E pá, a gente trocou contato, passa um tempo, né? A gente continuou sentindo essa conexão em algum lugar. Até aqui pelas redes sociais, a Clá faz um trabalho, como ela disse, com o empoderamento feminino, né? Que eu acredito que seja o do Lakshmi, né, Clarice, não é isso? Que é muito parecido com a proposta da Bellatrix, não tanto com uma vertente astrologia, mas de resgatar o empoderamento do ser, voltado para um público feminino em sua maioria, né? Enfim. Aí teve um dia, semana passada, que eu sonhei com a Clarice. E eu acordei e mandei uma mensagem para ela. Nossa, eu sonhei muito com você essa noite. E a Clarice falava. Mas aí, tipo, eu não acordei com uma riqueza de detalhes. Mas ela falava muito comigo, né? No sonho. Eu mandei essa mensagem para ela. Acho que no mesmo dia, né, Clarice, ela postou esse vídeo que eu só fui ver dias depois. Acho que há 2 dias atrás. E é um vídeo muito tocante. Muito, me tocou profundamente. Que é exatamente esse lugar de, olha, escuta aqui, senta aqui, vamos conversar sobre algo que precisa ser dito. E que tem tudo a ver com essa lua cheia em escorpião, que é, enquanto os traumas, as dores, os abusos, eles não são expressos, eles ficam num campo, né? Velada, isso se perpetua sistemicamente de geração em geração até que alguém fale sobre, até que alguém nomeie aquele que não pode ser nomeado, até que alguém integre, porque a integração, né, a cura de uma ferida só acontece com a integração. Mas há um condicionamento, um padrão, né, Clarice, de perpetuar o silêncio por N mecanismos de defesa e proteção de perpetuação do próprio sistema em si, a vergonha, o preconceito, o julgamento, o tabu, a preservar, a honrar o pertencimento desse clã, né? Então, eu achei de uma coragem, Clarice, mas de uma coragem o seu vídeo, a sua fala, que me tocou num lugar profundo, que até, inclusive, particularmente, me motivou a agir e tanto te convidar para você vir aqui trazer a sua fala, que é um assunto muito delicado, que a gente precisa ter muita consciência, e a gente só fala quando a gente chegou num lugar de cura, né? Então você fez uma trajetória, um percurso, tenho certeza, eu, muito profundo para chegar aqui hoje, agora, estar gravando. E que me motivou particularmente eu amanhã vir aqui fazer a live e falar da minha ferida, que é o feminino machucado pela mãe narcisista. Mas isso é um outro tema que vai ficar para amanhã. Voltando aqui para o seu, Clarice. Eu, assim, primeiro, novamente, eu queria te parabenizar pela sua coragem, né, de, primeiro, olhar
olhar para isso, né? Olhar para essa dor. E a partir do olhar, você mergulhar, você investigar e o seu olhar e a sua fala, a sua escuta, o seu acolhimento está curando todo o seu sistema. E a sua cura é a minha cura, é a nossa cura, né? Então eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pela sua coragem e, né, pela tua história, pela tua jornada, pela tua caminhada. E aí, então, eu queria abrir aqui um espaço, né? O campo está aberto para gente. E queria que você falasse, então, assim, mais profundamente, né? Você passou por cima, explicitou para a gente de uma forma breve, mas como que foi, Clarice? Como que foi? Eu acredito, né, pela minha experiência pessoal, que algo aconteceu na sua vida adulta que te cutucou nessa ferida antiga e fez você se movimentar, fez você se descongelar, fez você descristalizar isso que estava congelado e que era aquele que não pode ser nomeado, né? E estava lá tentando tocar a sua vida, fugindo dessa história, desse ponto da sua história, que se não for honrado, não é curado. Alguma coisa deve ter acontecido para você decidir olhar para isso. A gente pode começar daí? Claro, claro, a gente está super em sintonia. Eu fiz aqui mais ou menos um roteirinho também, e exatamente o acessar esse trauma, né? Eu acho que é onde começa todo o processo de cura e de autoconhecimento. E sim, e mexe o sistema inteiro, né? O sistema inteiro é afetado e você tá ali no meio, né, daquilo, assim. É muita energia, muita coisa que acontece quando a gente começa a tocar num trauma tão profundo, né? Porque, assim, se a gente for estudar, o abuso, ele é geracional, né? Então, assim, é, é um, é um ciclo que está sendo quebrado mesmo. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. E voltando aqui para minha história, o abuso aconteceu na primeira infância, né? Na fase da minha primeira infância. Isso significa que foi antes dos 7 anos. Eu era muito pequenininha e daí vem também a dificuldade de se expressar, né? Que é algo que eu quero trabalhar muito nesse projeto. Como a gente ensinar essas crianças a falarem, sabe? Como ensinar elas a se protegerem. E isso não está certo. Se alguém fizesse com você, como agir, né? E eu, por uma questão cultural, familiar também, né? Não existe culpado, não existe nada disso. Eu estava ali naquela situação, e sofri esse abuso. Silenciei. E eu acessei as cenas e tudo, a história, eu tinha 18 anos de idade. Eu lembro até hoje o dia, a roupa que eu estava, o lugar que eu estava, a crise que eu tive. E até então, desde esse trauma até os 18 anos de idade, era como se eu vivesse uma mentira a vida inteira. Então, isso era muito desconfortável para mim. Era como se a realidade externa fosse completamente diferente da minha realidade interna. Porque eu tinha minha verdade que não condizia com a realidade. Então, isso fez com que eu vivesse muita mentira durante todo esse período. E causou muitas psiques, né, dentro de mim, enfim, muito distúrbio, assim. E o que acontece com esse silêncio? A gente se identifica com trauma. A gente acredita que a gente é aquilo, né? E, e aí entra para a autodestruição. Porque se eu sou aquele trauma, eu vou me autodestruir. Então, a gente dá todos esses gatilhos, né? Enfim, vivi tudo isso.
E aí, aos 18 anos, eu acessei. E algumas coisas, algumas fichas começaram a virar. Eu acessei, porém, eu ainda não falei, não comuniquei. E algumas fichas começaram a virar, tipo, nossa, é por isso. E um certo alívio, né? Nossa, eu faço isso, eu ajo dessa forma. Não porque eu sou assim, mas pelo que me aconteceu. E aí, nesse momento, eu vi uma oportunidade de fazer diferente, sabe? De tipo, eu não sou isso, né? Aí foram mais 10 anos até eu falar. Olha só, foi de 10 em 10. 10 anos para eu acessar, mais 10 anos para eu falar. Foi quando eu tinha 28 anos, eu morava em São Paulo. Eu estava numa vida que não estava me fazendo sentido. Trabalhava em algo que eu não gostava, totalmente no automático. E voltando um pouquinho aí também, eu quero falar que eu me amorteci muito durante esse período para dar conta, né? Então eu vivi muito fora, muito amortecida para conseguir dar conta, para conseguir seguir. E aí nesse amortecer, eu fiquei no automático, né? Por muito tempo. E aí, aos 28 anos, que eu acho que é uma idade forte, né? Tem algumas características. Outra ficha virou, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso sair disso, né, dessa situação. E busquei uma psicóloga. Eu já tinha feito algumas terapias, mas nada que tivesse partido de mim, né? Então, dessa vez foi eu que quis. Aí até uma dica que eu dou, né, é buscar um terapeuta, porque também tem isso, né, da gente se identificar com o terapeuta, que é muito importante. Como buscar essa terapeuta, ela apareceu através de uma amiga que eu gosto muito, que a gente tem muito em comum. Então, assim, é, é, quando a gente tem alguém que você está vendo que está se transformando, né, que está falando, aí é uma oportunidade para você pedir uma indicação, que foi o que eu fiz. Aí, nessa terapia, eu consegui falar do meu trauma. E aí, gente, é um alívio quando você coloca para fora, né? Eu acho que é o primeiro passo, é você colocar aquilo para fora, é falar. E eu lembro que eu, nas primeiras consultas, assim, eu não conseguia falar. Aí ela me deu uma dica, ela falou assim, Clarice, você vai sentar na frente do espelho e a primeira coisa que você vai fazer é falar para você. Conte para você, né? Para você se organizar, para as coisas fazerem sentido. Então, assim, eu fiz esse exercício e aí falei para ela. E aí tudo vai clareando. Aí eu acho que tudo começa a conspirar a favor. A gente vai começando a ter uma compreensão melhor de tudo que nos aconteceu, né? A partir de um trauma. A gente vai se desidentificando com aquilo, né? Vai vendo que você não é aquilo que te aconteceu. E aí, eu tô com 32, né? Dos 28 aos 32 foi uma jornada intensa, profunda. Eu busquei muito mergulhar nessa ferida, porque eu entendi que todas as causas das minhas psiques mesmo vinham dessa ferida, né? De tudo. Então, foi mais ou menos assim, né? Até eu chegar aqui. Claro que bem resumidamente, mas através dessa fala mesmo, né? Através desse alívio. Aí eu comecei a contatos familiares, que é outro processo também, né? Porque a gente tem culpa, a gente se sente impotente, tem tudo isso que permeia, né? E aí a gente entra, a partir dessa culpa, né? A gente entra nessa cultura que a gente tem dentro do nosso país, da cultura do estupro, a cultura de que a vítima é culpada, e tudo
tudo isso está dentro de nós. Então, assim, eu acho que o que eu fiz foi me desidentificar mesmo, né, com aquela história, para eu poder começar a construir uma nova. E aí, quando a gente vai fazendo isso também, a gente vai voltando para o que a gente é, para a nossa essência, para o propósito, né, do porquê que a gente está aqui. E assim, claro que dentro das leis humanas, o abusador, o autor da violência, ele tem que ser penalizado, né? É algo que eu trago também para o projeto, para o DOA, sobre as denúncias, sobre como fazer, sobre como proceder, né? Porque isso precisa, enfim, ser feito algo, porque é devastador, né? Um trauma desse, então uma pessoa que tem esse perfil, ela precisa, enfim, ela não pode ficar solta fazendo, né, outras vítimas. Mas se a gente transcende para as leis universais, né, se a gente sai dessas leis humanas e transcende, a gente começa a entender, né, o porquê do que aconteceu comigo, que toda essa história me fez estar aqui agora, sendo um portal, falando e podendo contribuir, né, através de mim, podendo ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é meio que fazer as pazes mesmo, né, com tudo isso, para poder seguir, para sair do papel de vítima também, né, porque quando a gente se identifica como vítima, a gente não sai, vira uma bola de neve, enfim, a gente não consegue caminhar, não consegue progredir mesmo. Então, basicamente, é isso que eu senti de falar agora. Segura aí, segura aí. Eu tenho umas consideraçõezinhas. Você tocou em pontos, é muito interessante que assim, uma breve fala, nessa breve fala tem cada palavra é assim um portal que dá para acessar, é muito profundo, né? Assim, uma pequena exposição dá para a gente desbravar. Então, uma das coisas que você falou na hora que eu estava pensando, né? Você usou a palavra amortecimento. Você falou, nossa, eu me anestesiei para conseguir lidar com isso em algum lugar, né? E assim, é importante dizer que, claro, aqui o tema do nosso encontro hoje é a palavra como cura e medicina do abuso sexual, mas toda e qualquer situação de violência traumática, de um choque, de desamor, né, de abandono, de rejeição, a gente congela na hora. O nosso sistema tem uma inteligência e essa inteligência funciona para proteger a gente, é uma inteligência do ego que a gente fala. Só que isso é exatamente como você falou. Você se amorteceu e se anestesiou para sobreviver. Só que quando isso funciona quando a gente é criança, ou a nossa criança ferida. Quando a gente se torna adulto, independente de idade, né? E a gente vai para esse lugar de acolher, de olhar para essa criança, que acontece esse desamortecimento, esse descongelamento, e que precisa ter muita coragem, desprendimento para olhar. Aí depois, né, você falou que seu ciclo acabou sendo coincidentemente de 10 em 10 anos, então o abuso acontece próximo aos 8 anos, com 18 você tem o resgate disso, né, o insight disso em algum lugar que veio da psique do inconsciente para a revelação do consciente. E aí você começa a fazer a ligação dos pontos, né, passado e com o presente na sua vida. E aí você falou que tá com 32, e eu pensei, nossa, com 38 ela vai escrever um livro, então. É o momento de escrever um livro, gravar TED,
fazer palestra, né, de compartilhar isso de um novo lugar, numa escala social maior, ou ir até com a rede Doa, né, que daqui a pouco eu vou pedir para você falar. Aí você trouxe um ponto muito importante também, que é a diferença entre eu preciso, de fato, acolher e dar espaço para essa vítima, né? E até desmistificar esse lugar da sociedade que desconsidera a palavra da vítima, que culpabiliza a vítima, que justifica a violência, o abuso. Então, eu preciso olhar para a vítima, mas sair do papel de vítima também, né? E é muito tênue esse lugar. Muito. Porque você, da mesma forma que você ficou anos na sua vida identificado inconscientemente com o abuso, a partir do momento que você ressignifica esse acontecimento e vai para a vítima, se você não tiver essa maturidade, né, essa baliza, essa inteligência emocional, você vai ficar identificada num outro lugar, né? Agora com o papel de vítima. E a vítima não faz nada, porque ela fica retroalimentando a culpa, a vergonha, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. E aí é muito legal que o fato de você ter criado a Rede Doa, que é uma manifestação simbólica, externa, refletida, desse processo que você conseguiu fazer, primeiro do abuso, para ressignificação dele interna, para ressignificação dele externa, que é essa grande flor de lótus, né, Clá? Que é essa transformação. Você, com a sua fala, com o seu projeto, você está conseguindo ressignificar a sua história, seu passado, a sua dor, só que somente através da sua dor você pode ajudar o próximo, né? É um lugar muito nobre, é um lugar muito, muito, muito elevado de altruísmo, de empatia, de solidariedade, né? Porque a gente só dá o que a gente tem. Então, primeiro você fez esse ato de coragem por si, e a história do amor ao próximo só acontece com o amor próprio, né? E eu queria trazer aqui também que a ferida do abuso, você falou assim, gente, não é pouca coisa, sabe? Tipo, o abuso de qualquer natureza, mas o sexual, ele rompe de forma visceral a sua confiança. Você perde a confiança. Por isso você se anestesia e se amortece, né? E assim, você não vive, você sobrevive, como você falou. Eu fiquei anos da minha vida vivendo uma mentira. Não era eu de verdade, não era uma vida de verdade. Eu estava no automático para não sentir essa dor, que vem atrelada de todos esses, né? Culpa, vergonha, remorso, arrependimento, preconceito, medo. Nossa, são muitos desdobramentos. Então, quando você ressignifica a sua história, você consegue ir para esse lugar maior, né, de doação. Você está num lugar de doação agora. Né? Você conseguiu olhar para o passado, trazer esse amor incondicional, não culpabilizar, né, criticar, julgar quem foi o irresponsável, o negligente, o ausente, quem abandonou, quem. Não. E, como você bem trouxe na sua fala muito bonita, né? Eu descobri que da minha ancestralidade, do meu núcleo, eu sou um portal de cura. Eu sou um instrumento, eu estou aqui, né, a favor deles, mesmo que eles não entendam, né, o seu papel, o seu lugar de fala, mesmo que para eles, porque é isso, porque o seu lugar de fala rompe o ciclo do silêncio que foi perpetuado, né? E aí, bom, se você quiser falar mais, fica à vontade. E eu queria que você falasse, então, desse processo, né? Da autocura para cura solidária, para cura coletiva. Então,
da onde, como, em que momento surgiu o Doa, né? O nome dele, o que que ele significa, a proposta, a missão, que para mim está bem clara, né? Mas vamos passar para o pessoal, que é essa flor de lótus, né? É da lama a lótus, então assim, sabe quando você está no fundo do poço e aí você não tem para onde mais ir para baixo, você só vai para cima. Você já está bebendo de guti-guti, né? No fundo do poço já. Então assim, o Doa para mim é muito essa fênix que ressurge das cinzas, né? E que é muito lindo. Eu te honro muito, Clarice. Assim, não é fácil. Eu tenho certeza que a sua trajetória não foi fácil. Você enfrentou muito perrengue para curar essa ferida que é sua e que é nossa, né? E você enfrentou muita resistência, mas você resistiu mais firme e mais forte do que a resistência. Então, te agradeço por você estar sendo realmente esse canal nesse momento. Eu tenho certeza que a sua fala, a sua palavra, em si está sendo motivação para que outras pessoas que passaram pela mesma história, situação parecida que a sua, se sintam munidas de coragem também para não só denunciar o abuso, mas ir para esse lugar necessário e essencial que é acolher o abuso, né? E ressignificar e transformar, saindo acolhendo a vítima e saindo da vítima. Então, vou passar a bola para você agora. Ah, que fala linda. Obrigada. Então, eu, um momento da minha vida, eu ouvi que o crescer dói, né? Que crescer dói. E aí isso foi tipo um mantra para mim, sabe? Porque doía muito, né? Uma dor, aquela ferida ali sangrando e todas as vezes que antes de ser estancada, né? Porque eu acho que a ferida do abuso sexual, eu não sei se ela tem como ser cicatrizada, porque muito profundo, né? São várias camadas, igual você falou, né? Principalmente na infância, uma fase que a gente está ali florescendo, descobrindo a beleza do mundo, vem o abuso e te conta o contrário, né? Fala assim, não, É perigoso. é perigoso, te conta o valor, né? Um valor contrário, assim, você aprende o amor totalmente distorcido do que é o amor, do que é o relacionar, e principalmente quando se sofre abuso na infância, o autor da violência, ele sempre te manipula, né? No meu caso, me dava presente, enfim. Então, foi muita distorção, né? Eu cresci com valores muito distorcidos. Mas, enfim, essa frase do crescer dói foi o que me impulsionou, foi o que me motivou a conseguir andar, a conseguir dar um passo para frente, a, enfim, a nadar contra a maré, né? Eu me sentia nadando contra a correnteza. Só que com cada abraçada que eu dava, eu sentia meus braços mais fortes, sabe? Durante o processo, né, sempre muito dolorido, mas era florescimento, né? Depois que eu passava, era muito florescimento e eu via que aquilo valia a pena. Então é isso que eu também tento motivar as pessoas, né? A quebrar essas barreiras, a sair do medo, né? A sair do congelamento. Porque, e às vezes também nem é tudo isso que a gente pensa. Às vezes a gente acha que vai ser muito ruim e não é tão, né? A gente consegue, na verdade, se colocar maior que o medo, né? Quando a gente já está empoderado disso, você fala, não, meu ser, ele é muito maior do que esse medo, então eu vou, né?
E aí a gente tem que passar por cima de tudo, assim, de julgamento, de família também, né? Porque, querendo ou não, você acaba expondo muitas pessoas. Mas quando você está Uhum. conscientemente fazendo aquilo, conscientemente, com um propósito, com um porquê, faz sentido, né? Você ir além desse clã mesmo. Então, eu acho que a minha autocura ela veio disso, né? Desse ressignificar mesmo, assim, de. Eu acho que, na verdade, foi tanto sofrimento que eu tive até começar esse processo de terapia, e depois que eu vi que eu tinha outra saída, foi um alívio e uma esperança tão grande que aquilo me preencheu de vida, né? Uma pessoa que estava ali acostumada a buscar a morte, digamos assim, né? Caminhos que levavam à morte. E aí, de repente, eu vi essa esperança. Eu falei, opa, tem vida aí, né? Tem muita coisa para se fazer. E aí as pessoas começam a chegar também, né? Você começa a atrair pessoas com a mesma história, com o mesmo caso. E aí, quando eu já estava num nível de cura maior, conseguindo falar sobre a minha história sem sentir dor, porque eu acho que foi aí que eu entendi que eu estava pronta. Eu via a pessoa no lugar de vítima e eu vejo, né, as pessoas nesse lugar de vítima e eu quero que elas saiam, sabe? Tipo, a gente vem para a vida, sabe? Vamos embora, vamos junto. Então, eu acho que é o que mais me motiva mesmo. É, dar essa esperança, né? Mostrar através da minha história que é possível sim, sabe? É super possível, né? Eu tô aqui feliz, falando sobre uma dor, sobre uma ferida bem profunda, mas com um propósito, né? E o Doa, esse nome significa do abuso ao abraço. Ele chegou para mim há 1 ano e meio, mais ou menos. Veio. E aí você falou do livro, ele veio como se fosse um título de um livro. Aí eu falei, nossa, eu acho que um dia eu vou escrever um livro com esse título. Só que na época eu não estava pronta ainda. Aí eu deixei ali, né, no cantinho e falei, tá, chegou, vou colocar aqui, depois, quando eu estiver preparada, eu volto. E aí na quarentena, teve um dia aí que teve uma meditação mundial, eu não lembro o que foi, teve, né? E eu fiz essa meditação. E durante a meditação chegou para mim de novo, do abuso ao abraço. E aí na frente chegou também uma intuição. Agora você está pronta, vai. Então, foi assim, sabe? Um momento de me sentir pronta e sendo preparada também, né? Eu acho que toda essa trajetória de autoconhecimento, de lidar com tudo isso, me preparou para estar aqui. Então, sim, houve um preparo e aí fluiu, né? Eu agi, né? Eu acho que isso é muito importante também, a gente materializar, a gente colocar na matéria o que chega para nós. E então tá aí a rede criada. Eu aproveito para fazer o convite, né, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, a abraçar junto, porque é o seguinte, é muito devastador, né? Tem gente que não tem condições, né, sociais, psicológicas, enfim, para dar conta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode prevenir. É possível prevenir o abuso, sabe? Então, a gente pode diminuir esses números, né? Naquele vídeo que eu fiz, eu trago o dado que a cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente. Gente, é muita coisa, né? A gente estragar o futuro. A gente deposita toda a esperança para um mundo melhor nessas crianças que podem ser abusadas sexualmente a qualquer instante.
Então, assim, eu quero trazer bastante informação para a rede, no intuito de despertar a sociedade. A gente acha que é papel só da família, dos pais e dos educadores, mas a sociedade inteira é educadora, entendeu? Todos nós somos educadores. Então, eu acho assim que a gente tem essa responsabilidade e essa obrigação mesmo, sabe, de olhar para as crianças de uma forma atenta, né? Então, é trazer a atenção para isso, né? Como fazer? Como começar a olhar para esse tema, para esse assunto? Como eu, que faço parte de uma sociedade, posso contribuir, né? Então, eu acho que a proposta maior é essa, de destrinchar mesmo esse tema. E, claro, e acolher as vítimas, né? Adultas que também carregam essa mesma dor, que através da minha história elas se inspirem também, e, enfim, que a gente possa trocar aí. Eu acho que é isso. Respondi? Sim, agora eu vou fazer umas considerações e perguntinhas, claro. Claro. Primeiro você fala, né, algo muito profundo, que essa situação que aconteceu com você e exatamente, né, na primeira infância em que você não tem vocabulário, você não tem noção do que está acontecendo, você não tem como se defender, você é vulnerável, né? E você falou que aí você entendeu, a sua concepção de amor ficou totalmente distorcida, né? Os seus valores ficaram distorcidos. Você entendeu que para você ser amada, benquista, que a sua beleza, tudo isso estava conectado com uma fonte, uma forma específica de receber. E provavelmente foi a partir dessa estrutura que você se relacionou comigo, com o mundo, olha comigo, que você se relacionou com o mundo na troca do dar e do receber, né? Então, como que você dava amor, afeto, carinho? Da mesma forma que você recebia, né? E o seu receber, ele veio, né, do seu pai, da sua mãe, mas ele, enfim, eu não sei quem é a pessoa, você também não precisa falar se é o seu pai ou a sua mãe. Mas, assim, tem um receber aí que vem distorcido, como você bem falou, né? Você trouxe essa palavra. E aí é todo, na vida adulta, na fase adulta, é toda uma desconstrução, né? Que é essa mentira que você falou que você vivia. Você precisa desconstruir todo um sistema de crenças que perpetuou as suas escolhas de vida, né? Inconscientes, amortecidas, anestesiadas, para você encontrar o seu núcleo essencial e a partir daí você reconstituir o sistema com a sua própria noção de valor e do que é amor, né? E tenho certeza que essa situação que aconteceu com você impactou na sua autoestima, no seu amor próprio, no seu senso de merecimento, né? No seu senso de suficiência. E aí você até fala, tem uma parte na sua fala que você diz, eu parei de perpetuar, né, esses caminhos que estavam levando à morte. E eu percebi, opa, aqui tem vida, né? Então eu vejo que isso é muito o escorpião, né? A lua cheia escorpião que a gente está trabalhando, até uma Vênus em escorpião, que é você conseguir encontrar onde, em algum lugar foi programado lá no seu cérebro, no seu sistema, que você entendeu que receber amor, que amar tinha um prazer, mesmo que inconsciente, oculto na dor, e você jogou esse sadomasoquismo na sua vida como um todo,
né? Então, assim, esse lugar de autodestruição, como você mesma coloca, né? E que deve ter te colocado em muitas situações de autossabotagem. Uma das coisas que eu fiquei particularmente curiosa, porque eu me identifico muito com a sua história, muito da minha história, embora numa outra natureza, mas quando você diz que quando a gente toma essa consciência do nosso trauma, da nossa dor, e a gente entende o porquê daquilo, e a gente consegue ir além até do próprio clã, que é esse romper o ciclo, né? E esse ir além envolve expor, tem uma exposição, né? Eu queria saber se você sofreu alguma represália da sua família, se alguém cortou relações com você, se alguém não fala com você, se alguém pediu para você não falar sobre isso, que é o que nas constelações sistêmicas a gente chama de culpa consciente ou culpa inconsciente, né? Você escolhe se você vai romper e seguir com a culpa consciente ou se você vai perpetuar e dormir com uma culpa inconsciente ali no travesseiro. De um jeito ou de outro, paga-se um preço. Então, Exato. eu queria te perguntar, né, sobre esses padrões que você pode ter identificado depois de autodestruição, de autossabotagem e dessa reação dos seus parentes, da sua família. Sim. Eu vou só trazer aqui, né, que eu sofri abuso pelo meu avô paterno, e ele faleceu, eu era muito criança também. Então, eu acho que eu tinha 10 anos, e ele faleceu num acidente de carro, enfim. E aí contribuiu ainda mais, né, para ficar silencioso. Ele morreu e como se aquilo também tivesse morrido aqui dentro. E o que acontece? Eu tive todos esses. Tudo isso que você falou, você resumiu um pouco do meu caminho, né? Dessa autossabotagem, dessa distorção, do não merecimento. E isso me levou a atrair relações abusivas. Eu fui muito abusada. Esse foi só o primeiro, né? Então, eu sofri muito abuso, né? Não sexual, mas abuso como um todo, assim, né? Abuso, a Que gente, desculpa te interromper, claro, mas a gente pode sim, entender todo e qualquer movimento, comportamento que desrespeita o não, né? Ou o sim, que desrespeita o espaço sagrado do outro, os limites, né? Que não respeita os limites. exatamente. E, e aí eu fiquei em uma relação durante 13 anos. Ela não era totalmente abusiva, mas ela tinha suas características. É, que foi uma relação também de amortecer, né? Assim, eu ali eu tava, entrei muito no automático nessa relação, não me coloquei como prioridade, eu acho que é uma característica também, né? Eu nunca me colocava em primeiro lugar, tinha sempre outras pessoas na frente. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aos 28 anos, eu comecei a desconstruir tudo isso, né? Opa, peraí, deixa eu terminar essa relação, deixa eu. Foi como, tipo, um resetar, deixa eu recomeçar. Vamos, né? E aí, trazendo que esse recomeçar, ele pode ser a qualquer momento, né? A gente recomeça o tempo todo. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, né? De lidar com tudo. E e aí, né, a gente tem que desconstruir para ir construindo, né? Eu ainda estou nessa fase de construir muita coisa na minha vida. E escolher muito bem os tijolos, né? Então, eu acho que traz essa consciência também de que tijolo que eu vou colocar nessa nova construção, né? Como eu quero a minha casa agora.
Quanto à família, a minha família, pai, mãe, eu tenho 3 irmãos também. Eles são pessoas muito amorosas, são pessoas muito companheiras, porém a gente tem uma característica que é o silêncio. Então, assim, eu não sei o quanto é o peso desse silêncio também, sabe? É algo que eu também quero trazer para a Rede Doa, sobre como acolher uma vítima. Porque quando a vítima ela tem coragem de te contar, né? Tem coisas que você não deve falar e o silêncio também não é bem-vindo. Então, quais palavras usarem ali para acolher? Qual é o acolhimento devido, né? Então, na minha família, perpetuou esse silêncio, né? Eu fui contando primeiro para uma pessoa, aí passava um tempo eu contava para outra, em momentos diferentes, em situações diferentes. E eu lembro que para minha mãe, eu contei para ela porque a minha mãe, ela não entendia muito algumas das minhas reações, das minhas formas de viver, assim. Ela não entendia, né? E como entender também, né? Eu não tenho esse lugar de julgamento, assim. E aí teve um dia que ela veio falando um monte de coisa para mim. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, senta aqui, deixa eu te contar. Então, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Aí contei para ela, a minha mãe me acolheu muito, assim, ela sempre ficou do meu lado, né? Quando eu falei do Doa, ela me apoiou. Teve aquela vergonhinha da exposição, né? Nossa, e agora ela pensando, minha mãe vai ver, vai ficar sabendo, podia morrer sem essa, não sei o quê. Teve tudo isso. Teve questionamentos de tipo, mas será? Será que você não está? Será que não foi um sonho? Será que... Você tem certeza? Nossa, mas ele era tão carinhoso com você, ele gostava tanto de você. Teve muito isso. E aí eu falo, né? Falo, gente, acredite na criança, sabe? Eu não sou psicóloga, eu não tenho formação profissional, mas eu duvido que alguma criança vai inventar uma coisa dessa, entendeu? Vai sonhar, vai vislumbrar, sei lá. Não, acredite. Então é muito importante dar esse espaço, essa palavra para a criança. Mas teve uma pessoa assim que deixou de falar comigo, da minha família, que era uma pessoa muito próxima ao abusador, né, ao autor da violência. Então eu acho que mexeu muito com essa pessoa, abriu ali não sei o quê, né, uma ferida, enfim, aí rolou esse afastamento. Mas como um todo, não sei, assim, eu acho que na realidade eu tive que ser muito forte mesmo para conseguir seguir adiante, sabe? Eu acho que descobrir essa fortaleza dentro de mim, né, foi o que me motivou, que eu consegui passar por tudo mesmo que a gente tem que passar. Por pai, por mãe, por irmão, enfim, né? Todo um sistema familiar. Gratidão. Nossa, Clarice, quanta força! Quanta força! É impressionante sua força. Gratidão por todas nós, por todos nós. Eu acho que um ponto interessante dessa sua última fala é, né, o abusador, que no caso foi seu avô paterno, ele morreu no acidente de carro e levou com ele. Ou seja, a gente vê aqui o clássico das constelações sistêmicas, que é o abuso, o abusador e a vítima, perpetuando um segredo, né? Não tem como, todo sistema tem segredos, e é exatamente esse o ponto que você está mexendo. Você está mexendo no vespeiro.
E pelos meus estudos das constelações sistêmicas, há segredos que têm a sua função, e um segredo é não contar, né? Mas há segredos que precisam ser revelados. E aí tudo depende da forma, como você falou. Há coisas que podem ser ditas e outras que não são ditas. Há momentos e momentos. É muito tênue, é muito fino e delicado esse trabalho, né? Por quê? Porque exige uma maturação, né, do próprio sistema em si para fazer essa transição, essa evolução, essa transição para dar esse salto quântico de cura, né, para romper um ciclo. Outra coisa interessante na sua fala é que a sua própria mãe, sem a menor maldade, falou: "Ah, filha, mas será que você não sonhou o quanto tá sutilizada a perpetuação da dúvida à fala da vítima, né? É muito sutil. A violência é muito sutil, porque para uma vítima chegar no lugar de fala, é o que você contou, é uma travessia gigantesca. Passa por cima passa pela a culpa, a vergonha, o remorso, o arrependimento, a autocondenação, a autocomiseração, o autojulgamento, preconceito, medo, insegurança, passa por todos esses portões. Quando chega no lugar de fala, e aí que é o momento de, como você disse, de alívio e de, né, cura, alguém vem e duvida. Para a gente ter noção da banalização que a gente tem da violência, da banalização do abuso e da desconsideração da vítima, da palavra da vítima. E a outra frase que você disse é: sim, uma pessoa da minha família cortou relações comigo, ficou do lado do abusador, até por ser muito próxima dele. E aí o que a gente vê também é que há pessoas que querem, como você, ir para a realidade, né? Enxergar a realidade, e há pessoas que se negam a ver a realidade, né? E por quê? Porque quando você traz isso, você desconstrói o eu idealizado da pessoa. Está mexendo na ferida do eu idealizado, nas projeções, nas expectativas. Gente, é uma profundidade esse tema. Cada uma dessas palavras que a gente está trazendo aqui, autodestruição, manipulação, amor distorcido, prazer na dor, banalização da violência e do abuso, sutilização, vítima, coragem, dá pra gente entrar. Cada um desses temas é um universo, né? E uma palavra que me chamou a atenção na sua fala, Clara, foi devastador, né? Você fala, cara, para uma pessoa que passa por isso, é devastador. Gente, vocês sabem qual é o significado da palavra devastação? O que acontece quando a Amazônia é devastada, né? A gente tem a extinção da vida. Devastação é isso, né? É uma morte. Então, mais uma vez, eu enalteço aqui, honro, vejo, reconheço a sua coragem de ter feito esse processo de fênix, porque você precisou lidar com a morte. Cara, você passou pela morte para encontrar a vida. Você fez o trabalho mais difícil, mais fodido, sabe? Você fez o trabalho de desconstrução para agora, como você falou, tá construindo aos pouquinhos. Gente, Clarice, o Instagram, a gente tem 25 segundos. Já acabou uma hora. Eu te agradeço. Foi muito útil. Muito rico, muito rico. Foi muito útil para todo mundo, acho que está ouvindo. Gente, @doa, né?
Rede.doa. Rede.doa.